Conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Oi, Pan. Oiê! Tudo bem? Eu tô bem. Obrigada por ter aceitado o convite, de estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre uma honra. Sempre uma honra. Quem é a Pamela? Vixe, a Pamela. Aquela risada nervosa. Meu nome é Pamela Silva Souza. Eu sou uma alma que habita um corpo físico, que tô num corpo de carne, mas sempre tento me compreender como uma consciência. O Antônio, que é o mentor que me assiste, ele sempre fala: você não é o seu corpo, você não é sua mente, você não é o que você pensa, nem o que você sente. Você é a consciência que observa tudo isso. O problema é que você se identifica demais com as coisas. Eu me defino como uma alma que estou passando por uma experiência aqui na Terra, me encontrando com outras almas e as tratando como alma também. Entendo essa vida como uma grande viagem, como uma grande paisagem, como quando a gente aqui vai para um resort ou para uma cidade nova. Sim. Eu entendo cada dia meu assim, um dia novo, um dia onde eu vou passar por experiências, onde eu vou aprender coisas e não vou aprender coisas, mas observando tudo. Como Pamela de corpinho, eu tenho... Meu corpinho atualmente tem 28, quase 29 anos. Eu sou benzedeira, sou neta, bisneta e tataraneta de benzedeiras. E a minha existência, pra mim, ela faz sentido no servir. Comecei a perceber que tudo o que eu buscava eram coisas que servia. Então, eu sou benzedeira, eu sou doula, eu sou conselhadora e mediadora. Meu primeiro projeto de vida era ser juíza, também para servir. Sim, de uma outra maneira, mas também era. Sim. Sou consteladora, tanto familiar quanto estrutural. E agora estou me formando em Sentinela, que é popularmente conhecida como Doula da Morte. E a minha existência, ela se baseia, e para mim se justifica em servir. Eu sou um ser humano tentando entender o que é esse verbo na frente, esse ser humano. Tem uma música que eu gosto muito que fala que para você chegar a Deus você precisa aprender a ser um ser humano. Tô tentando aprender o que é ser esse ser e focada em tudo que a minha existência tem, porque eu com 26 anos descobri que eu tinha uma pinta no pé, e se eu levei 26 anos pra descobrir que eu tinha uma pinta no pé, eu fico imaginando a quantidade de coisas que eu ainda não sei sobre mim. Sim. E como uma pessoa qualquer, tentando descobrir qual é a razão e qual é o motivo disso aqui, e amando enquanto isso. Não tenho um caminho final, só tô vendo quanto tom de azul tem o céu e cheirando flor e comendo Nutella. Muito importante. Nossa, Pamela foi bem profunda aqui na entrada das coisas. Então você já falou um pouquinho aí do que você acredita, né? Do que vai pautando aí a sua vida, a sua existência, né? Como você mesma falou. E como que é, né? Você
é benzedeira, né? Tem todo esse histórico familiar. E como que isso se caracteriza no seu trabalho, dia a dia? Em absolutamente tudo. Eu sou benzedeira e sou fundadora de uma escola de benzimento que se chama Florescer Dentro, onde eu dedico a minha vida a colocar pessoas que abençoam outras almas na Terra. O objetivo da escola é colocar benzedor na Terra, e é isso que eu dedico e faço, não 24 horas por dia, porque eu preciso ser um ser humano também, mas grande parte do meu dia, todo o meu trabalho, ele é destinado, toda a minha vida, ela é destinada a colocar pessoas que abençoam na Terra. E já faço isso já desde os meus 21, a escola já tem 6 anos. E já assumi um compromisso que vou fazer isso até o fim da minha vida já. Sim. E como que funciona o Florescer? O Florescer, ele é uma escola que tem como objetivo a curto prazo colocar benzedor na Terra e a longo prazo tentar garantir que a tradição familiar seja retomada. Eu tenho um sonho utópico, mais um sonho, que um dia o tipo de trabalho que o Florescer faz não precise mais existir. Eu quero mãe ensinando para filho, avó ensinando para o neto. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai colocando benzedor na Terra. Então a gente estruturou uma vivência que se chama o Resgate da Arte Ancestral do Benzimento, que é onde a gente resgata essa prática com quem quiser aprender. É sempre um sábado ou um domingo. E aí a gente passa os conhecimentos do benzimento, mas não no sentido que a pessoa vai aprender do zero, porque o benzedor ele já nasce benzedor. Sim. Então o benzedor ele só vai relembrar que a alma dele já fez isso. E nisso a gente já tá na turma 147 desse final de semana e já tem mais de 2.000 benzedores em terra atualmente. Que incrível. Porque o benzimento, né, ele vem muito desse lugar oculto também, né? E tipo, tem alguma coisa, leva pra Dona Maria benzer, né? Tem não sei o que. E foi uma coisa que foi se diluindo, né? Com o tempo, foi sumindo. Então, é importante essa questão do resgate, né? Sim. Existem vários fatores que culminaram para as benzedeiras sumirem. Um desses fatores foi, por exemplo, a intolerância religiosa, a perseguição religiosa, manifestos por conta do crime de curandeirismo, que é o artigo 284 do Código Penal, que atualmente, pelo artigo 5º da Constituição Federal, você não é mais preso por benzer, mas antigamente era. Esse movimento de individualização do ser humano, principalmente levado pelo avanço da tecnologia, onde cada um agora tem a sua realidade virtual, que não é uma realidade real. Você tem, antigamente, essas coisas que... dessas coisas não se fala. Então você tinha, por exemplo, internações compulsórias em manicômios, porque alguém via ou ouvia, enfim, tinha uma sensibilidade diferente. E aí tudo isso acaba culminando para que a gente não encontre mais benzedores e benzedeiras. Atualmente, o sistema econômico que a gente vive na sociedade, o sistema capitalista, que é um sistema que se define por captar recursos e gastar, e aí você tem o iPhone 13, mas você tem o 13 Pro, e onde tempo vira dinheiro, quando você vai de encontro com uma benzedeira, a benzedeira é uma mulher ou um homem, é uma alma, que serve outra pessoa, que normalmente não conhece, para escutar os problemas e as dores delas, sem ganhar nada em troca. E aí quando você insere essa... Sem ganhar nada em troca dentro da lógica... Dentro da lógica capitalista. Sim. E aí quando você está inserido dentro dessa lógica e coloca essa figura, é uma figura que atualmente não faz muito sentido para este sistema econômico que a gente está vivendo. Sim. E além de que a gente tem uma questão da visualização das posições de pessoas que servem. Atualmente, pessoas que servem na nossa sociedade são, por exemplo, o garçom, o gari, a empregada doméstica, o frentista que vai encher o tanque do seu carro, a moça que vai passar sua compra no mercado, e que não são profissões muito bem reconhecidas, muito menos remuneradas. Sim. E aí, se você enxerga que numa sociedade a posição do servir não é uma posição reconhecida ou muito menos valorizada,
benzer também é um servir, só que a gente acaba ficando muito desmotivado lá. E outra coisa que aconteceu também foi a questão do desinteresse. Tenho muitos alunos que falam, puta, minha avó queria me ensinar e eu não quis aprender. E aí quando você vai estudando antropologicamente e socialmente do porquê que as benzedeiras sumiram, você começa a achar vários motivos para isso. E atualmente uma das coisas que pega bastante é que a gente não tem política pública atualmente que regulamente o ato do benzer. Sim. Você tem algumas medidas públicas muito isoladas, como por exemplo no município do Paraná, no município de Rebouças, no Paraná, você tem a carteira de agente de saúde pública que as benzedeiras de lá receberam. Sério? Sim, que legal. É a coisa mais linda. Mas é uma lei generalizada que Sim. funciona. Você tem mapeamentos, como por exemplo o mapeamento em Florianópolis. Você tem o benzimento considerado como patrimônio cultural e material no Rio Grande do Norte, mas no Rio Grande do Sul não. Você tem mapeamentos em Minas feitos por universidades, então acaba tendo políticas públicas, só que muito pontuais e espaçadas e descentralizadas. Sim. E aí, por exemplo, no nosso calendário nacional não existe o dia do benzimento, não existe o dia da benzedeira, que é uma cultura popular tão enraizada. Sim. Não existe. Pode ser o que for, você pode ter a religião que você tiver, mas você já ouviu que alguém falou, não tem como benzer? Não sei quem. Ou mesmo por questão de apenas expressão mesmo, né? Se benze, porque você tá precisando. Vai se benzer, sim. Né? Tipo, é uma coisa que tá arraigada mesmo na nossa cultura, mas que eu acho que também por toda essa questão histórica, social, né? Fica oculto, né? Sim. Fica, como eu tinha dito. O benzimento, ele é uma cultura popular muito antiga e ele não depende de religião. Eu atendo, por exemplo, pessoas que são católicas, pessoas que são bandistas, pessoas que são candomblecistas, pessoas do xamanismo, pessoas da bruxaria, até evangélico, que vem escondido, mas vem. Sim. Então, o benzimento, ele não depende de nenhum tipo de religião. Ela é a pura expressão de você ser uma alma diante de outra alma com a intenção de te abençoar. Sim. E bênção, ela não tem uma religiosidade específica. Mas quando você tem um avanço de uma intolerância religiosa muito grande, associando ao benzimento a uma coisa ruim, aí você começam as perseguições. E eu nunca fui perseguida por conta do benzimento. Acredito que até pelo papel que eu ocupo e pelo lugar que eu tô. Eu sou fundadora de uma escola e estou em São Paulo. Sim. Mas quando você vai mais pra zona rural... Isso que eu ia falar, mais uma parte mais do interior, de Brasil, assim. Teve uma entrevista que eu dei pra Band, que uma das benzedeiras entrevistadas jogaram um coquetel molotov dentro da casa dela. Gente. Sim. Então, eu, por exemplo, moro num prédio, tô sempre muito segura. Pra chegar até mim, você tem que passar pelo menos por umas 3 portarias. Então, até o local onde você mora, a região onde você mora, interfere na qualidade de segurança que você tem. Sim. Mas essas benzedeiras que ainda estão na zona rural, ou que são senhoras que moram sozinhas, estão mais suscetíveis a isso. Por isso que elas se escondem, para poder garantir a proteção física delas mesmas. Sim. E de existência delas. Porque é isso, né? Você nunca... E acho que também tem a ver com a questão na questão da cidade. Acho que na zona rural talvez isso seja mais fácil de encontrar, no caso, né? Mas na cidade, benzedeira aonde, né? É sempre alguém que conhece alguém que já foi na benzedeira, que mora ali, na ruazinha, não sei aonde, né? É sempre por indicação, você sempre sabe quem indicação, tipo, não é ela que tá lá falando eu tô aqui, né? Pra te acolher e te benzer, né? E tem também que na cidade a gente se mistura, né? É muita gente. Sim. A questão populacional aqui é muito, muito maior, né? Quando você vai pra zona rural, uma coisa que você faz na praça, quando você chega no sítio, a galera do sítio já tá sabendo. Já sabia? Sim. É um outro tipo de relação, né? Sim. Isso interfere diretamente
na qualidade de segurança das pessoas expressarem ou não sua fé. Sim. Ou não a sua religiosidade. Porque essa mesma busca para interferir no atendimento de uma benzedeira, jogando um coquetel molotov dentro da casa, é a mesma linha de pessoas que, por exemplo, destroem terreiros. De religião de matriz afro. Sim. Porque tanto ódio, né? Por uma coisa que só emana amor, né? Sim. O Antônio, ele brinca comigo, ele fala, filha, se você levou 26 anos pra descobrir que você tinha uma pinta no pé, imagina a quantidade de coisas que você não sabe sobre você. E se você dedicar toda a sua existência pra descobrir coisas sobre você, você vai perceber que você não tem nem tempo pra cuidar da vida do outro. Sim. Quem dirá cuidar do que o outro tá sentindo, tá fazendo. Ou a fé dele. Sim. Tem tanta coisa pra você descobrir sobre você e você cuidar de você, da sua vida, que não dá tempo. Eu sei que é utópico, mas eu Sim. ia ser o máximo, assim, viver numa sociedade onde cada um tá preocupado com as suas próprias questões, com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias reações. Ter responsabilidade sobre si, né? Sim. Porque eu acho que, na verdade, o que a espiritualidade, falando da espiritualidade de uma maneira geral aqui, né? Que a espiritualidade não é que ela quer da gente, mas que ela ajuda a gente a entender que a gente que é responsável por tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente colhe, tudo aquilo que a gente semeia, né? Então, é isso, é sobre, tipo, responsabilidade. Consigo. E a gente tem tantas esferas para cuidar de si. Você tem a sua esfera física, que pega na parte de como que você se alimenta, como se você se exercita. Não, você precisa cuidar do seu corpo, se seus exames médicos estão em dia. Sim. Você tem a sua esfera emocional, que aí você precisa dar uma cuidada com você como psicólogo. Você tem a sua esfera mental, que é as coisas, os pensamentos que passam pela sua cabeça, as vozes da sua cabeça. Sim. Você precisa dar conta delas. E às vezes não dá pra dar conta sozinho. Você tem a sua esfera social, que são os seus amigos, as pessoas com quem você se relaciona e com quem você escolhe para se relacionar. Sua esfera profissional, a sua esfera familiar. Gente, é tanta esfera que a gente tem, que quando você passa a dedicar a cuidar só da sua esfera, não dá tempo pra jogar coquetel molotov na casa dos outros. Não dá. Não mesmo. Peraí que já tem muita coisa pra dar conta aqui. É muita coisa. Um ser humano dá muito trabalho pra si mesmo. Sim. Não dá. Sim. E aí o meu propósito de vida, trabalhando com benzimento, é esse. Para as pessoas que me chegam, eu antigamente queria mudar o mundo. Sim. Né? E aí eu entendi que mudar o mundo significa mudar o meu mundo. E esse meu mundo muda o mundo dos mundos que estão comigo. Mudar o mundo, você é o próprio mundo. Cada um que chega em você é um mundo diferente. Isso é mudar o mundo. E aí quando os meus alunos me chegam, a gente tenta trazer essa consciência de cuidar de si. Porque quanto mais pessoas você tem cuidando de si, quando chega outra pessoa que está fragilizada... É muito mais fácil pra pessoa ter aquela acolhida, ter a empatia, ter a escuta. E como que eu vou acolher tá ali pelo outro. Sim. Como que eu vou acolher a dor do outro se eu não acolho a minha? Como que eu vou acolher o seu choro se eu não dou conta do meu? Como que eu vou acolher a sua dor se eu nem sequer olho para as minhas dores? Não tem como. Sim. E aí você se torna um benzedor doente quando você não faz. Existem duas esferas de benzedor, dois extremos, né? De benzedor que adoece. Um é o benzedor que se santifica, que parece que o cara caga ruda, assim. Adorei. A convivência é impossível. Já acha que é o acha que é o Deus, esquece que tem diarreia. Entendi. Senhor Supremo. É muito difícil a convivência e são benzedores perigosos. Porque são esses benzedores que dão entrevista falando, por exemplo, que benzimento cura câncer. Ah, não, isso não, gente. Que manda paciente parar de tomar medicação porque ele vai curar. Sim. Esse é um extremo. Você tem um outro extremo, que é o benzedor que cuida dos problemas dos outros para não olhar para os seus. Sim. Ambos esses adoecem. E aí, o que eu tento no meu propósito de vida é tentar
fazer com que a pessoa veja que ela é um ser muito complexo e que ela precisa cuidar de si. E aí quando chega uma alma em sofrimento, porque ninguém procura um benzedor porque a vida tá sensacional. Não. Um pé na bunda, uma crise de ansiedade, uma ferida que não fecha. Sim. Quando essa pessoa procura, encontra em você, como benzedeira, como benzedor, um ser inteiro que tem consciência das suas feridas e das suas dores, mas que não é movido por elas. Sim. E aí olha para o benzido como um ser inteiro, sem resumir ele a problemática ou a questão que ele está trazendo, enxergando ele como um ser também complexo como você. Sim. Chega um benzido que ele tem uma depressão, ele não é um depressivo, ele é um ser humano, filho de alguém, neto de alguém, que tem uma comida favorita, que tem uma música favorita, que é muito talentoso em algumas coisas e também tem depressão. Tem depressão, sim. Ele não é o diagnóstico que deram pra ele. Exatamente. E aí você passa a enxergar esse ser como um ser inteiro. Mas você só consegue enxergar o outro como um ser inteiro se você se enxerga como um ser inteiro. Na primeira parte da nossa vivência se chama acolhimento à alma humana em sofrimento. Porque quando você se dá conta de que você também é uma alma humana e que você também tem seus sofrimentos e que você também tem suas dores e que você também tem as suas questões, não tem como você acolher o outro sem olhar pra si. Porque senão o choro do outro bate no seu. Sim. E aí você não dá conta. A dor do outro bate na sua. Aí você não dá conta. Aí você não fica um benzedor bacana. Porque você pode muito mais prejudicar do que efetivamente auxiliar. É necessário um equilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e receber, né? E esse eu aprender a receber também, pra você poder dar. Então, tipo... E essa busca desse equilíbrio demanda tanto tempo. Você já precisa acordar se perguntando como que você tá. Se você não tá legal, você vai e faz uma investigação do porquê que você não tá legal. Aí você vê o que você pode fazer por si enquanto a sua barriga tá com fome. Aí você precisa preparar um alimento e lidar que você tá bolado. Cara, não dá. É muita coisa. Você ocupa muito tempo de si. Sim. Isso é ótimo. Isso vai, na verdade, tomando consciência de quem se é, o que se sente, né? Sim. E isso é muito importante. O vô Antônio, ele sempre fala pra mim: Fia, você não tá aqui pra aprender o que é ser fulano, você não tá aqui pra aprender o que é ser Marcela, você não tá aqui pra aprender o que é ser Camila. Você tá aqui pra aprender o que é ser Pamela. Como que a Pamela reage à raiva? Ele fala que eu fico bonitinha, que eu sou pequenininha, porque eu sou baixinha. Aí você fica... Como a Pamela reage à raiva? Como a Pamela reage à tristeza? Quanto tempo eu fico triste? Quais são as minhas reações a ações dos outros? Como isso me afeta? Como a minha raiva afeta as minhas outras relações? Cara, não dá tempo pra cuidar da vida de ninguém. Não dá mesmo. Não dá mesmo. E aí quando você entende que você é um ser humano complexo e que tem vários setores para cuidar e tentar dar conta da sua vida, você se entende como um ser humano inteiro. E aí quando senta uma pessoa na sua frente, você consegue enxergar que ela também é um ser humano inteiro, que ela também tem todos esses setores de vida para conviver com ela mesma. Sim. E às vezes ela tá fragilizada, ela tá com uma crise de ansiedade, ela tá com uma ferida que não fecha, e essa ferida que não fecha acaba startando outros sentimentos nela. Ela tá com um bebê que não dorme, ela tá vai fazer uma entrevista e teve uma crise de pânico. Você tem um ser humano na sua frente, mas você não consegue enxergar a integralidade, ele como um ser inteiro e que já sobreviveu a todos os piores dias da vida dele e que não precisa de você pra salvá-lo. Tem isso também. Sim. Senão a gente vai pro outro extremo, sim, né? Se você se entende como um ser inteiro, você consegue enxergar no outro um ser inteiro. Se você se entende como um ser caminhante,
que tá procurando o seu sentido de felicidade e de sentido de vida, você entende que na sua frente também tem. Não colocando que o que a pessoa tá falando você vai entender plenamente. Porque se eu falar pra você, putz, minha infância foi difícil, você não vai entender o que é difícil. Porque o difícil pra você... O parâmetro é diferente, sim, né? O difícil pra você vai ser o fruto das suas interpretações, o que foi difícil pra você. Da sua vivência, tipo, né? Todo um contexto ali de onde você cresceu, como que foi, como que era a sua família. E mesmo que eu conte em requintes de detalhes, você não vai saber. Você não vai conseguir entender. Sim. E aí quando você entende isso, você para de usar a palavra eu entendo. Não, você não entende. Porque aquele sofrimento para aquela pessoa foi de uma forma de acordo com as experiências que ela teve. E aí, o não entender também é fantástico, porque você deixa querer te salvar. Sim. E você não quer mais salvar. Porque aquela pessoa, ela não precisa de você para ser salva. Ela pode precisar de um tempo de vida seu para abençoar ela. Onde a sua presença pode ser uma brisa de descanso. Pode ser um colo, né? Colo. A função do benzedor ou da benzedeira não é pegar o problema do benzido e resolver. Quando você fala, deixa que eu resolvo, a legenda disso você é fraco demais, você não dá conta, deixa que eu faço. E você pode só ser o tempo de choro. Às vezes sentam benzidos na minha frente e eu pergunto pra eles, como você tá se sentindo hoje? Eu já tô me sentindo muito mal. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Te benzer? Eu queria um lencinho. E começa a chorar. Chora. Mas se eu não tenho o meu choro acolhido ou tentando de alguma forma... Você começa a chorar junto. Ou choro junto ou tento interromper aquele choro, porque aquele choro bate no meu. Sim. Aí não respeita o tempo do outro, né? Essa coisa que a gente tem de pegar, dar um copo de água, dar um lencinho, ou interromper o choro e falar, não chora não precisa, é porque o choro do outro bate num choro seu. Um choro seu que você não quer chorar, o que você não aguenta. Aí você interrompe o choro do outro. É algo que te incomoda ao ponto que você só quer que aquilo passe, que aquilo cesse, né? E o seu benzido tá lá na tua frente pra te lembrar que você também tem uma dor, pra te lembrar que você também tem um choro. E às vezes sentam pessoas na minha frente que elas só precisam chorar. Uma vez sentou uma moça na minha frente, ela era toda agitada. E aí foi um ambulatório presencial e ela já chegou falando quanto tempo ela teria comigo. E ela disse, só tenho 5 minutos. Olhando no relógio. E aí quando ela sentou na minha frente, eu falei, eu entendi. Agora nós temos 4 minutos e 45 segundos. E aí ela tava super agitada. Eu tinha uma música no meu celular, que era tipo coisa de 3 minutos. Sabia que ia benzer ela em questão de 1 minuto, 40 segundos. Porque o benzimento ele é bem rapidinho. Sim. Vamos ouvir uma música junto. Ela, não, mas eu só tenho 5 minutos. Eu falei, não, agora você tem 4 minutos. Mas a música tem 3:25. Você fecha seu olho, respira e fique aí. Só escute que eu tô cronometrando o tempo. Não vou passar de 5 minutos da sua vida com você. E aí ela ouviu a música. No meio da música ela começou a chorar. Benzi ela. Eu falei, pronto. Já acabamos. O que ela precisava era só um tempo respiro. Um respiro, né? Sim. E aí quando você entende que... E alguém falando pra ela, respira. De uma certa maneira foi isso que você fez. Sim. Respira. E aí então quando você vai pra essa noção de acolhimento não é pegar o problema do outro e resolver. Às vezes é um olhar, às vezes é uma presença, é você pegar um copo de água, é você pegar e escutá-lo, sem falar nada, só escutar. É você colocar uma música pra ela ouvir, é você respirar junto. E aí você doa o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo de vida, que é finito. Sim. Combinamos todos que vamos morrer. Sim, a gente assinou o contrato. A gente já tá lá, a gente vai morrer, isso não é uma novidade pra ninguém. E aí quando você começa a fazer um pouco mais de amizade com a sua finitude, você entende que o seu tempo de vida ele é finito. E quando você tá de frente com uma pessoa, você tá dando pra ela tempo de vida.
E ela também tá te dando tempo de vida dela, Sim. que é finito. E essa é a coisa mais preciosa que você pode dar pra alguém. É o seu tempo de vida. A troca de tempo de vidas entre dois seres humanos se traduz em momento. E quando você tá presente nesse momento, você não precisa resolver o problema dela. Ela é forte o suficiente. E se ela está passando por esse problema, é porque ela entrou nesse problema. Ela tem pelo menos 50% de responsabilidade. Então ela não é uma pobre coitada que está na sua frente. Sim. E se ela entrou, ela consegue sair. E talvez a sua presença seja só uma brisa de descanso. Ou uma chave que vai abrir outras chaves. Sim. Né, um clarear de caminho às vezes, né, um guarda-chuva na hora da chuva, uma coisa nesse sentido, né? E aí a gente só tenta ser a melhor pessoa que a gente pode ser. Sim. E é isso que eu faço. Eu tento estimular pessoas a serem o melhor que elas podem ser, pra estarem inteiras e íntegras quando outra pessoa estiver precisando. Porque se você não estiver inteira e íntegra, não dá pra você benzer. Sim. É sempre que eu tô inteira e íntegra? Claro que não. É, isso que eu ia te perguntar. Claro que não. Eu tenho diarreia, eu fico brava, às vezes eu quero bater em pessoas, às vezes eu quero... A minha pele, ela fica linda, assim, porque às vezes eu passo ódio nela. Raiva, pelo menos, todo dia tem que passar um pouquinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Eu fico estressada. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu tenho boleto pra pagar. A questão é o que eu faço com isso. Como eu reajo a isso. Mas não sou inteira e íntegra a todo momento. Mas quando não sou, me reconheço que não sou. Vixe, hoje eu quero bater em pessoas. Hoje não é um bom dia pra benzer. Sim, sim. Vixe. Como que eu vou acolher os outros se eu tô querendo bater nos outros, né? Vixe, hoje tô muito estressada. Não é um bom dia pra eu acolher outra pessoa. Não tô nem conseguindo me acolher, como que eu vou acolher o outro? Sim. Então não é todo dia que eu tô bacana. Eu tenho ansiedade. Às vezes eu tenho crise de ansiedade. E às vezes as crises são fortes e dura bastante tempo. E quando eu me percebo ansiosa, eu falo, eu não tô bem. Tem alguma coisa que tá desregulando alguma coisa aqui. Né? E se eu não tô bem, eu não tenho como atender outra pessoa em sofrimento. A conta não vai fechar. Sim, aí é autorresponsabilidade. Sim. Mas, de novo, precisa prestar atenção em você. Sim, sim. Porque às vezes o que te desestabiliza é uma fechada no trânsito, é uma xingada que você toma, uma mensagem meio torta que você recebe ou não. Sim. E atualmente, a gente infelizmente se acostumou a um desamor. Onde é natural, você tá andando lá na Paulista, várias vezes toma uma trombada e fica por isso mesmo. Sim. Isso não é normal. A violência, né? Explícita muitas vezes e velada muitas vezes também. Sim. Sendo mulher, quantas vezes? Né? Sim. E aí, essas coisas, elas mexem com a gente. E se a gente não dá atenção, a gente acorda triste e não sabe por quê. Porque a gente vai guardando de uma certa forma, né? Eu falo sempre sobre isso, né? As pessoas falam, estou sentindo raiva, eu não quero sentir raiva. Eu tô sentindo ódio, eu quero matar aquela pessoa, né? Eu falo, então, acolhe a raiva, né? Tipo, olha pra raiva, sente a raiva, porque a gente não é ensinado a sentir né? A gente quer ficar feliz o tempo inteiro, né? A gente não quer aprender a ser triste, a gente não quer aprender a sentir raiva, a gente não quer lidar com esses sentimentos que foram colocados pra gente como menos nobres, né? E são sentimentos muito nobres. Completamente. Você só levanta da cama por causa de raiva. A raiva, ela te movimenta. Sim. Pega uma raiva focada, uma raiva direcionada. Cara, você responde 300 mensagens em um dia. Sim. Não, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Sim. Vai fazer academia na força da raiva. Né? Cara, você puxa uns pesos. Você nem imaginava que você dava conta de puxar. Só que
Quando a gente coloca essa sociedade que foi moldada a moldes onde você busca por uma felicidade e a sua vida já tá toda desenhada, então você vai fazer a escola, o colégio, o ensino médio, já vai entrar numa faculdade, na faculdade você já conhece alguém, noiva, casa, tem filhos, e aí com seus 30 anos sua vida tá... E aí você vê que não é bem assim o negócio. Não. Você vê que não é bem assim. Você tem uma imposição e um rumo de felicidade que às vezes não é felicidade. Porque na verdade você nem se abriu a possibilidade de ver o que te deixava feliz de fato, né? Só tá seguindo a manada, tá indo. Sim. Felicidade pra mim é morar num campo tomando café da manhã com montanha. Não precisa de muita coisa. Isso é felicidade pra mim. Vai ter felicidade pro outro, que é morar num apartamento industrial, num loft, no meio da cidade, com barulho de buzina. É bem surreal. É surreal, porque pra mim eu tô mais com você no campo. Mas é a felicidade do outro, né? E não tá errado, nem não tem um certo e um errado, né, na verdade. Mas quando a gente se pergunta o que é felicidade pra mim, quero que a gente pare o carro no estacionamento, a gente só tem panfletos de apartamentos com 4, 5 quartos. Sim. Meu bem, você é um ser humano, onde que você vai usar 4, 5 quartos? Sim. Que bom se a tua felicidade ela se materializa numa casa de 4, 5 quartos, se esforce pra isso. Sim. Mas é real? Essa é a felicidade que você gosta? Que faz sentido pra você? Ou que tá sendo o que está sendo planejado pra você gostar, né? Sim. Na verdade. E aí quando a gente entra nesses autoquestionamentos, o que faz sentido pra mim, como é o mundo que eu gostaria de viver, o que é felicidade pra mim, o que é felicidade? Sim. Você é feliz? O que é a felicidade? Pro vô Antônio, felicidade tá ligado intimamente a um sentido de paz. Uhum. Como quando você tem um relacionamento muito longo, termina um relacionamento muito longo. Fica triste porque terminou, mas está em paz com a sua decisão. Você foi verdadeiro com você mesmo. O vô, ele fala que a gente nasceu com um pacotinho de emoções e que a gente precisa lidar com todas. Só que quando a gente entra nessa vida namastê... Não sinta a raiva. Cara, eu tô querendo esfolar. Não é pra esfolar nem bater em ninguém, isso é crime. Mas é uma vontade válida. Você quer esfolar, você quer bater. Sim, você tá sentindo aquilo, sim, né? E aí o que eu acho também é a questão de você reprimir esses sentimentos. E aí isso vira doença, isso vira muita história. História. Quando eu tô com muita raiva, o vô, ele fala assim: você quer bater em alguma coisa? Eu falo: eu quero. Então você bate numa almofada e toma cuidado com a sua mão, porque a sua mão é mão de benzedeira. Mas vai lá, bate. E bate na almofada. Sim, porque a gente precisa validar esse sentimento. E dar vazão a esses sentimentos. É o que? É gritar? É fazer uma luta? É colocar pra fora de alguma forma. Uhum. Porque ela vai falar. Vai. Queira você escutar ou não. Mais cedo ou mais tarde ela fala. Sim. Ou ela vai falar num estouro, ou ela vai falar numa relação, ou ela vai falar no seu corpo, ou ela vai falar numa manifestação de uma doença, ou ela vai falar numa próxima geração. Mas ela vai falar. Sim. E ela quer ser escutada. Sim. E eu acho que essa coisa de falar, né, tem um pouco muito a ver com o projeto em si, né? Porque acho que é o meu ouvir, né, e o falar também para as pessoas se identificarem naquilo que está sendo falado, né? Então, tipo, tudo se encaixa ali, né, de uma determinada maneira. A gente precisa se ouvir mais, né, e falar mais as nossas verdades, né, do que somente aquilo que a gente às vezes está programado para dizer ou que a gente entra no automático para dizer, né? É importante a gente ser mais verdadeiro com a gente, né? E a gente só consegue isso ocupando-se de si. Sim.
Se você não sabe a forma como você gosta de ser amado, você vai aceitar qualquer amor. Se você não sabe como a forma que como você gosta de ser tratado, você vai aceitar qualquer relação de amizade. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho é válido, né? Sim, sim. E aí quando você começa a se dar mais ouvido, você começa a selecionar mais as suas relações, porque suas relações consomem seu tempo de vida. E o seu tempo de vida é finito, você vai morrer. Sim, isso vai acontecer. Essa experiência terrena aqui vai acabar em algum momento. E aí quando você coloca a morte na equação da vida, você faz amizade com a sua finitude. Quando você começa a ficar um pouquinho mais próximo da sua finitude, você compreende que seu tempo é precioso e sagrado. E aí você não gasta ele de qualquer forma. Tem um livro fantástico que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Fantástico. Pra te dar esse chacoalhão, assim. Que a gente precisa de chacoalhão, às vezes, né? Sim. E isso é o que eu tento fazer. Na minha visão de vida, eu tento ser gentil comigo. Às vezes falho. Sim. Às vezes meu corpo queria comer uma cenoura, eu vou e dou um McDonald's pra ele. A gente é perito, não escutar o que ele quer. Mas eu tento gastar o máximo do meu tempo que eu posso, que eu sei que é finito, apesar de, espero, alcançar o privilégio de envelhecer. Mas ninguém sabe. Tento usar ele o máximo possível, amando, que é o que faz sentido pra mim. Servindo, que é o que faz sentido pra mim. Não tem como falar, gente, amem e sirvam. Às vezes servir não faz sentido pra você. Sim. Mas o que ali você tá executando, né? Aquilo que você tá fazendo com dedicação e presença, que eu acho que é muito importante, independente do que for, tipo, de uma certa forma vai estar servindo o outro, vai estar, né, criando. Sim. Mesmo que não seja, tipo, diretamente, você lidando diretamente com pessoas, não, né? Se você tá fazendo aquilo com a sua verdade, tipo, é sempre válido. Eu entendi que a minha existência, atualmente, porque pode ser que um dia isso mude também, mas atualmente ela se justifica em amar e servir. E aí eu tento usar todo o tempo de vida que eu tenho pra amar e servir. Porque o vô, ele fala que quando a gente morrer, a gente vai ser sabatinado. Ele fala que o grandão é Deus. Ele fala que Deus vai te fazer uma pergunta, se você foi feliz. E ser feliz não é essa euforia, alegria o tempo todo. Sim. Vai perguntar se você cheirou flor, vai perguntar se você ouviu o passarinho cantar, ele vai perguntar se você amou, ele vai perguntar se você riu, ele vai perguntar se você se divertiu com tudo que ele construiu pra você. E aí se a sua resposta for sim, você não precisa voltar aqui pra Terra. Se for não, você obrigatoriamente volta. Sim. Pra aprender a viver isso. Isso na visão dele, né? Sim, sim. Na visão do vô, ele fala que todo benzedor já nasce benzedor. O primeiro rosto que um benzedor vê é o rosto do seu bento ou da sua benta, e o último que vê é o rosto do seu bento e da sua benta também. É o bento ou a benta, que é essa consciência espiritual que benze junto com o benzedor, intuindo se é para usar um alecrim ou uma ruda, por exemplo, se é para pegar uma vela ou que reza que é para fazer, que é ele que te traz para a vida e ele que te leva para a morte. E aí, uma vez eu tava com uma amiga e ela me deu uma super de uma patada e ela falou assim: ai, desculpa, amiga, é que eu tenho uma personalidade forte. Aí o Antônio, ele grudou assim e ele falou: Fia, eu não vou te levar amanhã, mas já pensou se eu te levo amanhã? Que resposta feia pra dar pra Deus quando ele perguntar o que você fez no seu último dia de vida? Chata essa resposta aí. Tomando uns berros de uma amiga. Amiga falou uns negócios que eu queria, não foi muito legal, não. E aí quando você coloca a finitude nessa equação, você começa a valorizar mais o seu tempo e as suas relações. Como que você trata, como você quer ser tratado, o que é qualidade de relação pra você ou não, como você quer gastar o seu tempo de vida ou não. E é isso que eu tento fazer. Tanto aplicar isso na minha vida, quanto demonstrar esse convite de vida para as pessoas que chegam até mim, como benzedores do Florescer,
para que possam acolher também outros seres humanos que são outros mundos. Aí eu entendi o que é mudar o mundo. Você muda o seu mundo e o seu mundo muda dos outros. E os outros mundos mudam e assim vai indo. É isso que... Isso ficou muito mais claro na pandemia, quando do benzimento. Os pedidos de benzimento na pandemia quintuplicaram. Sim. E a gente pegou... Foi uma linha de frente completamente invisível, assim. A gente pegou... Quando tava chegando, aí as pessoas começando a ficar com medo, aí pegou num amigo, depois pegou na parente, depois ela pegou. Aí teve o pico, que é quando ninguém tinha leito. E aí era o familiar, a pessoa, o paciente precisando de leito e o familiar falando comigo. Estamos esperando o leito ainda não foi liberado, você pode benzer ele para ele ficar, para conseguir outro leito, mas para ele conseguir outro leito significava outra pessoa morrer também. Sim. Aí conseguia o leito ou não conseguia no meio da história. Ah, morreu. Aí você foi... Nossa. Horrível. Foi horrível. Horrível. E aí... Muita gente... E foi um desencarne... Em massa, né? Por isso que tá tão denso. O vô, ele fala que tem mortos entre crosta. Mortos entre crostas são mortos que são consciências. A consciência saiu do corpinho, por isso desencarne. Você tá num corpo de carne. Acontece o desencarne, você sai do seu corpo de carne. Mas para a visão do vô, a sua consciência ela ainda está. E aí tem muitos que não sabem que morreu. E aí por isso que parece que dá tudo mais denso, até o ar parece estar mais pesado da gente respirar. E aí na pandemia, a gente viu o quanto que é importante tentar manter a nossa sanidade mental e procurar ajuda para isso. Sim. Porque... Isso não é uma frescura. Não é frescura, isso é real. Eu tenho ansiedade. Sou benzedeira, fundei uma escola, atendo pessoas e tenho ansiedade. E ontem eu fiquei ansiosa o dia inteiro. E preciso de ajuda. Sim. Precisa de um terapeuta como um ser humano normal. E aí, quando você entende que pessoas benzidas elas são pessoas mais calmas e pessoas calmas acalmam outras, Isso é mudar o mundo. Sim. Você muda o seu mundo, através do seu mundo você muda os outros mundos e esses outros mundos vão bater em outros mundos também. Não entendendo o mundo como o planeta Terra, mas entender o mundo como o ser humano do seu lado. Sim. Um universo ali que habita aquela pessoa com tudo que você já disse, né? Tipo, é filho de alguém, tem uma comida favorita, gosta de fazer determinadas coisas, tem um lugar preferido, tem sonhos, tem vontades, tem tristezas, né? Tem dores. Ri de coisa que você não ri, chora de coisa que você não chora. Sim. As mãos dele já tocaram pessoas que as suas mãos nunca vão ter o privilégio de tocar. Os pés dele já tocaram solos que os seus pés nunca na sua existência vão tocar. Os olhos dele já viram imagens e paisagens que os seus olhos nunca vão ver. Ele sabe coisas que você não sabe, tem coisas que você não tem. Isso não faz com que ele seja nem melhor nem pior. Só faz que ele seja um ser humano inteiro. Sim. E esse ser humano tá sentado do seu lado no metrô. Sim. Esse ser humano é o garçom que te serve. Esse ser humano é o frentista que enche o tanque do seu carro. Então, o que a gente sempre tenta fazer é ser gentil o máximo possível, porque você não sabe como a outra pessoa tá. Sim. E às vezes uma patada sua pode acabar. Pode ser a desencadear alguma coisa ruim pra aquela pessoa. Sim, que já não tá passando por um momento bacana. Às vezes um sorriso, uma gentileza é o suficiente, né? Quando os benzidos chegam e sentam na minha frente, ou na frente de uma benzideira, eles abrem coisas assim que você percebe que na sua frente tem um ser humano. E aquele ser humano poderia estar sentado lá do lado. Os casos de benzimento que eu pego são pessoas vindo da Avenida Paulista, quando eu vou atendendo no Tatuapé, com mochilinha e terninho nas costas, com uma baita de uma crise de ansiedade. Com um choro porque a filha brigou.
com o pai. Uma preocupação de um filho porque o pai estava com um tumor. São pessoas reais tendo problema real e precisando viver essa vida que a gente instituiu apesar deles. Sim. É como trocar a roda de um carro com ele em movimento. E às vezes você dá um olhar gentil, você abaixar o tom da sua voz, você pegar um copo de água faz toda a diferença. Sim. É um notar a presença. Sim. Né? Tipo, eu tô aqui pra você, pro que você precisar agora nesse momento, né? Porque é isso, a roda vai continuar a girar, você vai precisar. Não tem momento perfeito, né? Tipo, porque aí as pessoas falam, não, vou fazer determinada coisa, vou mudar a vida, tá, mas enquanto você vai fazendo, né? Eu gosto muito daquela expressão, vai rezando e vai fazendo. Não adianta só rezar também, né? Então, mas é importante, né, que tenha esses respiros, essas pausas, esses acolhimentos todos. E a benzedeira, ela é um respiro. É o respiro, né? A gente não vai salvar a vida de ninguém, a gente não vai resolver o problema de ninguém, mas ele pode só ouvir uma música de 3 minutos. Sim. Pode só ver a vela acesa e lembrar da memória afetiva do terço da avó que estava amarrada no... Era só isso. Sim, isso já faz muita diferença. E eu nem vou entrar nos pormenores das outras perguntas, porque eu acho que você já meio que respondeu de alguma maneira ali, sem eu nem perguntar. Mas a última, né? Porque a gente foi do quem sou, do que trabalho já vamos pra encerrar, assim. Como que a Pamela se nutre pra colocar todo esse amor e tudo isso no mundo, assim? Eu me retroalimento amando. Eu ouço músicas favoritas, eu ouço músicas orientais, que músicas orientais me acalmam. Eu cheiro barriga e sovaco de gato. Ai, delícia. Eu como Nutella, eu como pizza. Eu tenho uma vida humana. E essa vida humana, ela se traduz em relações humanas, como tomar um chá, micros descansos ao longo do dia. Quando eu tenho mais de 300 pessoas para responder, a hora que eu vejo, a minha ansiedade starta. Tipo, eu quero terminar tudo isso aqui. Ou me paralisa. E aí eu falo, ok, como eu vou lidar com isso? Fazendo um cappuccino na minha cafeteira. Aí eu paro, tenho 15 minutinhos com um cappuccino. E aí eu consigo fazer. Então eu preciso e faço esses pequenos acolhimentos ao longo do dia, o tempo todo. Então eu tô começando a perceber que não tá muito legal, vou lá, pego meu gato, cheiro a barriga do meu gato. Aí tô percebendo que, putz, não tá tão bacana, eu preciso amar, de alguma forma. E esse amar pode ser me amar também. O que eu preciso? Eu preciso tomar um banho. O que meu corpo tá pedindo, né? Sim, o vô Antônio, ele falou que eu precisava ser mais gentil comigo mesma. E ser gentil comigo mesma significava me tratar como eu trato uma criança. Quando uma criança chega pra você e ela fala, tia, tô com sede, você não enrola ela, você pega água pra ela. Sim. Tia, quero ir no banheiro, você não enrola ela, você leva ela no banheiro. Então, se pra uma criança você não enrola pra dar água, por que você tá lá morrendo de sede e não toma? Sim. Quando você tá com vontade de ir no banheiro, por que a gente desenvolve infecção? Porque fica segurando, porque né? fica segurando. Se você não deixaria uma criança dormir torta de qualquer jeito no sofá, sem coberta, por que você faz isso? É uma analogia muito bonita, na verdade. Por isso que ele me manda andar sempre com uma foto da Pamela criança. Porque eu tô vendo que eu tô começando a pegar mais pesado comigo, eu falo, opa, vamos cuidar dessa menina. E eu vou me retroalimentando assim, fazendo coisas pequenos acolhimentos no dia a dia. E também trabalho muito comigo a ambiência. Ambiência é quando você constrói um ambiente que você vive, que te acolha em qualquer lugar. Então, por exemplo, no teto da minha cama, do meu quarto,
tem um papel de parede florido, que eu adoro flor. Então, meu dia ele pode ser o ó. Mas você vai dormir olhando para uma coisa que você gosta. Nada tira de mim, que a primeira coisa que eu vejo e a última são flores. Vou tomar café, tem uma xícara toda bonitinha, que era da minha bisavó. Meu dia pode ser o mais desafiador possível. Eu sei que a minha bisavó pegou naquela xícara. Ou eu tô tomando uma xícara bonita, isso muda completamente o seu estado de humor. Então também ter coisas bonitas ou ambientes aconchegantes me ajuda. Mas como Pamela e também como benzedeira, a gente precisa, eu preciso me retroalimentar o tempo todo. Então enquanto eu tô benzendo um benzido, eu tô amando ele, mas tô me amando também. Mas se começar a faltar pra mim, eu dou uma pausa e vou fazer o seu cappuccino. Tá certo. Como que a gente encontra, como que é as páginas do Florescer, para informações dos cursos, de tudo? Dos ambulatórios. Dos né? ambulatórios. Na página tem o Instagram, que é @florescerbentooficial, tudo junto. Tem a página do Facebook, que é Florescer Bento. E tem o nosso WhatsApp institucional, que é o 011 94894 3684. Que lá é possível encontrar todas as informações. No link da bio do Instagram tem todas as páginas de inscrições. As agendas ficam todas fixadas, sempre de uma linguagem muito clara e visualmente bem fácil de acessar. Os ambulatórios acontecem às terças-feiras, onde é aberto um post. E aí você coloca lá o nome, a data de nascimento, e aí no ambulatório a gente benze. No link da bio do Instagram, a gente tem pedidos de benzimento específico para a Covid, porque esses são pedidos de benzimentos emergenciais. Sim. E também a gente reza por almas que se foram em decorrente da Covid. Então, caso você tenha algum parente que se foi decorrente da Covid, eu sinto muito e o meu melhor abraço. E se você quiser colocar o nome dele lá pra gente rezar pela alma dele, a gente também faz isso no mesmo formulário de pedido de benzimento pra Covid. Obrigada, Pamela. Foi uma delícia a conversa. Eu nem falei muito, né? Eu fiquei de escuta, que eu sempre fico de escuta. Mas muito obrigada por ter topado participar. Sigam a Pamela, sigam o Florescer, o trabalho é lindo. A egrégora que o vô montou é acolhedora. Já me mudou muito, já me transformou muito a vida. E espero que vocês gostem aí e até o próximo episódio. Obrigada, Pamela. Gratidão por fazer parte. E eu deixo o convite que em breve a gente vai ter o segundo encontro de benzedores, rezadores e curadores do estado de São Paulo. Olha! Em breve anunciamos vários, mas vai ter. Então, um beijo pra todo mundo. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram _mulheres_no_espelho. Até a próxima história.